Seguindo nosso estudo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, essa é uma série que nós estamos fazendo, estudando o pensamento de unificação, já são várias aulas gravadas, todas elas estão aí disponíveis, espero que você esteja acompanhando. Inscreva-se, né? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal aí, deixe a sua curtida, faça o seu comentário, compartilhe, mas acompanhe, né? Essa série nós temos toda uma sequência e a sequência está em conformidade com o livro. O livro que a gente está estudando está aí na sua tela, Novas Essências do Pensamento de Unificação, e aí também tem já onde você pode localizar o livro, né? Ele está lá no www.unificacionista.com, você vai acessar o menu ali, a seção de literatura, e entre vários outros livros está ali o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, que você pode fazer o download, você pode ler ele online dentro do próprio site, enfim, né? O importante é você estar acompanhando as aulas facilitadoras que nós estamos gravando e também acompanhar com o livro, né? É fundamental acompanhar com o livro porque, como eu sempre menciono, eu trago sempre dentro dos temas abordados as ideias principais. Eu não trago todo o conteúdo do livro, eu sempre faço essa referência, né? Ah, mas tem partes ali, sim, é verdade. Eu sempre afirmo aqui. A gente está trazendo as ideias principais, as ideias que, no meu entendimento, são fundamentais você entender. A gente vai aqui argumentando, trazendo gráficos, trazendo exemplificações para ajudar no seu entendimento, mas também o objetivo é esse, facilitar, para que você depois possa pegar o livro, ler, estudar, entender, sentir-se assim bastante confortável na compreensão, no entendimento e até mesmo nas suas próprias reflexões, exemplificações, no seu entendimento, ok? Então é isso, nós estamos aí já com várias aulas, já finalizamos 3 capítulos, né? Estamos avançando bem, fizemos a teoria da imagem original, falamos sobre o segundo capítulo, ontologia, uma teoria do ser, também estudamos o terceiro capítulo sobre a teoria da natureza humana original e já estamos aí agora no 4º capítulo, estudando sobre axiologia, como está aí na sua tela, uma teoria do valor. Já fizemos algumas aulas, né? E a minha sugestão, a minha indicação, o meu pedido é: assista, né? Se você não assistiu às aulas anteriores, é fundamental, porque talvez começando o estudo de axiologia a partir dessa aula, vai faltar realmente, né? O conteúdo aqui é continuidade das aulas anteriores, então é fundamental você assistir às aulas anteriores para estar inteirado aí dos conceitos que nós já estabelecemos, discutimos, refletimos, exemplificamos, conceituamos claramente, obviamente, e aí podemos seguir aí então nessa sequência. Então é isso, tá bom? Já temos as aulas, assiste lá, deixa o seu comentário e a sua curtida, tá bom? E aí, vou aí avançar para situar em que momento a gente está agora. Então nós vamos entrar aí no item 4 do capítulo sobre axiologia, falando sobre essência do valor, especificamente sobre essência do valor e valor real. Aí, como eu mencionei, né, são trechos que eu trouxe, não está todo o conteúdo, então eu vou reiterar, né, desculpa, às vezes você pode até dizer, ah, mas é repetitivo, mas é importante, eu enfatizo bastante porque é importante que, a partir dessas aulas facilitadoras, depois você se debruce sobre o livro e estude os demais conteúdos, porque eu não trouxe todo ele, para que essa aula, obviamente, não fique extensa, né, que não fique muito maçante, né, pela quantidade de informações que você depois, com o entendimento do que nós vamos discutir e argumentar nessas aulas facilitadoras, depois, por conta própria, você vai poder compreender, entender e refletir sobre os demais conteúdos que estão lá no livro, tá bom? Beleza? Feito o nosso compromisso? Então tá lá, né? O livro tá lá, depois pega o livro para estudar, tá bom? Então vamos ali. Há 2 formas de se entender valor. Uma é considerar a essência do valor, alguma qualidade que é possuída pelo próprio objeto. Beleza? E a outra é considerar a realização do valor. A realização do valor, que ocorre no relacionamento entre sujeito e objeto. Apesar de não ter grifado todo esse aspecto, mas todo ele que eu fui enfatizando, é importante. Anota os grifos, eu sempre menciono, traz o caderno, traz a caneta, anota as dicas, são dicas que vão cair na prova, não, tirando a brincadeira de que vai cair na prova, mas são informações muito importantes que depois a gente vai voltar a elas, né? Ou a gente já conceituou e analisou lá atrás, em aulas anteriores, não é o caso específico dessa informação, mas também são informações que, se não vimos em aulas anteriores, certamente são informações importantíssimas, que eu vou argumentar, que eu vou agora discutir, exemplificar aqui com você, para que na sequência dessa aula e depois na sequência do seu estudo dos demais conteúdos do livro,
você possa aproveitar bem, né, aproveitar na íntegra, extrair o máximo desse conteúdo do pensamento de unificação. Beleza? Então vamos ali. A primeira, então, é chamada valor potencial e a segunda, valor real. Quando se diz que valor é a qualidade de um objeto que pode satisfazer de forma potencial o desejo de um sujeito, o valor a ser referido nesse caso é o que nós estamos conceituando como valor potencial. E o valor real é algo que é necessariamente apreciado na nossa vida real. E tal avaliação é realmente realizada, concretizada, durante a ação dar e receber entre sujeito e objeto. Ou seja, há uma interação, um relacionamento entre duas entidades, né? Uma na posição sujeito e outra na posição objeto. O valor determinado por essa variação pode ser chamado valor real. Então eu coloquei na sua tela essas duas figuras aí exatamente por quê? É aqui que eu vou fazer uma argumentaçãozinha para fazer você entender de onde vem isso. Por que o pensamento de unificação faz essa colocação dual aí sobre valor, colocando num momento o valor como valor potencial e em outro momento como um valor real. Basicamente, a ideia central aí que a gente já vem batendo nela, né, já é maçante, porque a gente já falou, repetiu, o livro repete isso várias vezes, a gente tem trazido esses conceitos desde lá do capítulo 1, Teoria da Imagem Original. Basicamente, veja só, vamos lembrar que na Teoria da Imagem Original nós falamos sobre Deus, beleza? Tá lembrado? E aí nós falamos duas sessões bem claras naquele capítulo. Um falando sobre os aspectos, os atributos de Deus, né? Os aspectos que é só para lembrar, tá? Sun-san, Hyun-san, falamos sobre Yang-yin, falamos sobre imagem individual, falamos sobre o aspecto mais interno, coração, logos e criatividade. Atributos do ser Deus. Depois nós falamos na segunda sessão ali daquele capítulo sobre o aspecto estrutura, onde começa a entrar relacionamentos. Falamos sobre posição sujeito-objeto, ação dar e receber, bases de 4 posições nas suas infinitas não, mas nas suas variações, nas suas nuances estudadas lá naquele capítulo, enfim. E isso também a gente replicou lá no segundo capítulo, quando estudamos sobre ontologia, a teoria do ser, falando duas situações também no estudo dos seres existentes. Falamos num primeiro momento ali, numa primeira sessão, falando sobre o ser de verdade individual, todos aqueles atributos que nós falamos lá sobre Deus aplicados nos seres existentes, e depois falamos nos seres existentes como um ser conectado, colocando também os aspectos relacionais, né? Dar e receber, base, 4 posição e assim por diante. Quando estudamos aí no último capítulo que a gente encerrou sobre teoria da natureza humana original, também fizemos essa mesma reflexão. Analisamos o ser humano no seu aspecto individual, com os atributos coração, logos, criatividade, Sun-san, Hyun-san, Yang, Yin, imagem individual ou individualidade, como a gente enfatizou bastante naquele capítulo, né? E depois colocamos o ser humano também como ser composição, né? Essa é uma aula muito importante. Se você não viu, assiste lá. Se você viu e ficou na dúvida, assiste de novo, sem problema, tá bom? Mas percebe? Então, todos esses momentos, em todos esses capítulos, analisando todas essas situações, basicamente a gente sempre mostrou essa dualidade, um aspecto do ser de forma individual e depois a gente coloca num outro momento ele em relacionamento. Basicamente o que a gente está dizendo aqui no aspecto de axiologia, quando a gente vai falar sobre a essência do valor, essa é a primeira dica, né, que eu vou dar aqui nessa aula facilitadora para você observar. Num determinado momento a gente está vendo o valor individualmente. O que é o valor? O sujeito. Como é que eu determino o valor de um sujeito? De um objeto, né, de uma entidade. Basicamente, primeiro, eu tenho que observar que esse ser, esse objeto, ele já tem potencializado dentro dele, na sua individualidade, nos seus atributos e características, um potencial de valor. Isso é o aspecto da estrutura individual. Mas ele vai, como a gente mencionou ali do texto, né, e aí eu lembro ali que a gente falou assim, ó, a considerar, e a outra é considerar a realização do valor, que ocorre no relacionamento, né, de sujeito-objeto. Então, ou seja, eu vou colocar esse valor potencial do objeto e vou colocar ele para ser avaliado, mensurado, medido, através de um relacionamento com uma outra posição que a gente chamou ali, né, que o pensamento de unificação, em toda a nossa análise dessa estrutura dual, chama de sujeito. Beleza? Então, basicamente, essa imagem que eu coloquei na sua tela tem esse objetivo, para você entender e já fazer essa associação, né? No texto, no livro, não tem essa imagem e não faz essa menção, mas eu achei importante para você conseguir sempre fazer os links, fazer as conexões com aquilo que a gente já estudou, tá tudo interligado, né? Apesar da gente estar falando agora axiologia,
uma teoria do valor. Né? Falamos nas aulas anteriores aí sobre a confusão de valores, a questão de como a gente pode compreender, entender e conceituar o valor, tirando aquele conceito puramente econômico, né? E colocando aí dentro do aspecto filosofia e etc. Né? Mas essa compreensão do vínculo que tem, a ligação que tem com as ideias anteriores estudadas, né? Os conceitos e princípios que a gente já vem estudando ao longo de todos os demais capítulos, os capítulos anteriores, né? É fundamental. É uma dica, tá? Isso não está no livro. Essa daqui é uma dica que vai cair na prova que eu estou dando por causa da aula facilitadora, tá bom? Vamos lá. Avançando aí então. Então, valor potencial é a qualidade de um objeto ou a essência do valor. Beleza? Que eu acabei de mencionar ali naquele gráfico. Que se refere aos conteúdos, atributos e condições do objeto, analisados sempre de forma individual. Então, quando a gente falar no dia da prova sobre potencial de valor, entenda sempre o aspecto do objeto em si, sem analisar relacionamentos, interação, não, é só atributos, características, condições, enfim, né, desse ser, desse objeto, beleza? Os valores de verdade, bem e beleza não são realizados no próprio objeto. Né? Não grifei, mas é uma dica importante para você lembrar, pensar e depois fazer as suas reflexões ao estudar o livro por conta própria, tá bom? Mas estão somente latentes, potencializadas dentro do objeto, como essência que pode ser realizada como realidade, como um valor real, somente através do relacionamento com o sujeito. Então percebe que valor potencial e valor real estão intimamente ligados. O potencial ele vai se substancializar em que momento? Quando ele encontrar o seu parceiro sujeito numa interação de dar e receber. Beleza? Aqui a gente poderia também fazer algumas alusões, mas na sequência da aula a gente vai falando. Com relação lá, quando a gente fala, por exemplo, sobre base de 4 posições, estudamos bastante sobre isso lá no primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original. Quando a gente fala sobre os dois estágios das bases de 4 posições, sejam elas mantenedora de identidade, sejam elas mantenedora de, desenvolvedora, porque elas podem ser internas e externas, mas elas têm 2 estágios. Então percebe? Agora a gente vai começando a ver na prática, né, aplicando em todos os aspectos, nessa aula específica, nesse capítulo específico sobre axiologia, aplicando ao valor, esses 2 momentos, né, o aspecto potencial e essencial e o aspecto substancial ali. Então seria, por exemplo, na base 4 posições desenvolvedora, o aspecto interno e externo, né, base 4 posições prototipando, fazendo logos, por exemplo, né, e depois substancializando esse logos, esse projeto, esse plano, num ser real. Beleza? Uma analogia assim, lembrando tudo aquilo que a gente já conceituou, né, buscando aí no seu Rio-San interno, leis, ideias, conceitos e princípios, tudo aquilo que a gente já vem estudando ao longo dessas aulas. Né? Beleza? Então, através desse relacionamento, eles se tornam valores reais. Então, observe aí nessa imagem. Já comecei a colocar algumas dicas que a gente estudou na aula anterior, quando nós falamos ali sobre um aspecto que a gente não chegou nem a estudar de fato, lá quando falamos sobre teoria da natureza humana original. A gente falou bastante, sim, sobre propósito, né? Sobre propósito, seja lá nas bases 4 posições, na natureza humana original, quando o ser humano tem a questão do propósito na sua existência, a finalidade da sua existência, mas a questão do desejo a gente falou, conceituou à luz do pensamento de unificação na aula anterior. Não vou voltar a isso, se você não viu, assiste lá. Se você viu e não está lembrado, né, passou batido nessa parte aí, assiste de novo, é fundamental você entender. Por quê? Agora a gente vai começar a aplicar na prática. Como eu vou fazer o relacionamento entre sujeito e objeto, existe o dar e receber, aonde o objeto tem uma qualidade e essa qualidade vai ter que ter interação com o desejo. Então você precisa ter entendido bem, sedimentado ali a parte conceitual sobre o desejo que nós falamos na aula anterior. Beleza? Mas vamos lá, seguindo aí. Então, valor potencial. Então, concretamente, o que é a essência do valor? A essência do valor consiste do propósito de criação do objeto, a gente falou sobre isso lá na ontologia, falamos sobre isso na própria existência do ser humano, né, na questão do propósito da sua existência, e a harmonia existente entre elementos emparelhados, né, no sujeito. E esses elementos emparelhados, aqui vou abrir um parênteses para ajudar você a lembrar. Lembra o que são elementos emparelhados dentro de um ser, né, individual? Sun San e Ryu San, Yang e Yin, beleza? Só para lembrar, tá?
Não somente nos seres criados por Deus, mas também nas coisas produzidas pelas pessoas, as coisas que nós continuamos criando. A aulinha que nós falamos lá na natureza humana original, falando sobre coração, logos e criatividade, atributos do ser humano, que nós assimilamos, herdamos, somos criados a partir dos atributos contidos em Deus, né? Então, são as coisas criadas pelas pessoas, há sempre propósitos pelos quais foram criados, né? A harmonia entre elementos emparelhados se refere à harmonia entre elemento sujeito e elemento objeto. Sendo que todas as coisas são seres de verdade individual, eles possuem dentro de si mesmos elementos correlativos de sujeito e objeto. Tais como Sun-San e Ryu-San, Yan e Yin, elemento principal e elemento subordinado. Eu já mencionei ali anteriormente. A harmonia é realizada através da ação dar-receber entre esses elementos correlativos. A ação dar-receber aqui citada é a ação do tipo comparação. Tudo isso a gente já falou, já discutimos em aulas anteriores, tá bom? Seguindo aí, a determinação do valor. Então agora nós vamos já passar para um outro ponto aqui, né? Falamos aí para explicar para você que existe dois aspectos do valor, quando a gente fala em essência do valor. Tem um aspecto do potencial do valor, aquilo que está contido dentro do objeto, dentro dos seus atributos, emparelhado, sujeito-objeto, Sun-San e Ryu-San, Yan e Yin, e assim sucessivamente. E aí depois o valor real, porque vem da interação entre sujeito e objeto. O desejo do sujeito em buscar valor e as qualidades contidas no objeto que vão, num sistema de comparação, como a gente mencionou, né, fazer essa definição. Mas a gente vai detalhar isso a partir dessa tela, tá bom? Essa parte aqui eu trouxe do livro também alguns trechos e a gente vai aí falando um pouco, vou trazer alguns conceitos que, no meu entendimento, também são as ideias principais, mas depois volta lá no livro e aprofunda isso aqui que é fundamental, tá bom? Então vamos lá. Valor é determinado ou apreciado através de um dar e receber entre uma pessoa e um objeto. E essa pessoa na posição correlativa ali de sujeito. A condição que deve existir no objeto, os requisitos objeto, as qualidades objeto, que vai dar a ele potencial, o valor potencial, é uma harmonia entre os elementos emparelhados, entrando em seu propósito de criação. Né? Não vou me estender nessa discussão. Emparelhados, quando eu falar, você já puxa aí no seu arcabouço aí de 10 conceitos. Sun-San e Ryu-San, Yan e Yin, e assim por diante. Por outro lado, há também determinadas condições que devem existir no sujeito na hora de olhar para o objeto com desejo e fazer essa apreciação do valor. Essas condições devem estar no sujeito e são chamadas requisitos sujeito, a fim de que o valor seja determinado. A gente vai melhorando isso daí, tá? A gente vai falando aqui os conceitos, depois a gente vai, né, seguindo e fazendo algumas exemplificações. Eu vou trazendo alguns gráficos aí. Primeiro, o sujeito deve possuir o desejo de buscar o valor. A seguir, o sujeito deve ter alguma preocupação ou interesse sobre o objeto. Além disso, olha o grifo, puxa o caderno, caneta na mão. Eu dou aquela enroladinha sempre para dar tempo de você copiar o grifo. Se não der tempo, depois dá um pause no vídeo, anota. Fundamental que a gente vai ler aqui agora, tá? Além disso, a filosofia própria, o gosto, a individualidade, educação, visão de vida, visão de história, visão do mundo e assim por diante, que uma pessoa na posição subjetiva em relação ao objeto que você vai apreciar o valor, ele vai possuir como esses elementos subjetivos, são todas condições que vão influenciar em qualquer determinação de valor. Isso é fundamental, porque mais adiante nós vamos falar aí sobre valor relativo e valor absoluto. Mas pode surgir algumas dúvidas, a gente vai falar isso na sequência, então eu não vou antecipar aqui não, porque tá na sequência dessa aula aqui, tá bom? Mas esse conceito aqui, eu estou dando aquela enroladinha para você conseguir copiar. É fundamental você perceber os aspectos individuais que a pessoa tem, a sua visão de vida, a sua forma de ver, as suas experiências anteriores, enfim, tudo isso que vai formando a nossa individualidade, a minha, a sua, de cada uma das pessoas existentes no mundo hoje, vai fazer com que essa pessoa, de forma única, peculiar, individualizada, tenha esses atributos, esses requisitos sujeito, que ele fala aí no texto, né, como referencial, como parâmetro para fazer a apreciação e definição, determinação do valor do objeto.
Isso é importante você entender, porque depois nós vamos voltar a essa discussão e eu vou buscar de novo esse conceito. Então tá aí anotadinho, deu tempo de anotar? Porque a gente vai falar sobre valor relativo, valor padrão, e aí como é que entra essa questão aí dos aspectos de cada pessoa, a sua forma única, peculiar, individual de fazer essa determinação ou apreciação do valor. Já está pensando? Começou a surgir aí já umas interrogações na sua cabeça? Vamos avançar então. Esses elementos subjetivos, incluindo o desejo de buscar o valor e o interesse no objeto, são os requisitos sujeito, como eu já mencionei, que o sujeito necessariamente deve ter, vai ter. Valor real é determinado através do relacionamento correlativo entre esses requisitos sujeito e os requisitos contidos também no objeto. Então, basicamente, aí de forma gráfica, eu trouxe aí uma telinha que tem lá no livro, tá? Depois você vai no livro, tem mais texto, tem mais conteúdos, mas basicamente esse gráfico aí, ele vai resumir, vai tornar conciso tudo isso que a gente está falando aí agora. Então, basicamente, vamos ali, né? A questão do sujeito e objeto e a determinação do valor real através do relacionamento, né? Estou aí com o mouse circundando para você acompanhar aonde estou apontando, né? Então, basicamente, o que vai acontecer? O objeto tem qualidades, né, que vão estar procurando satisfazer o desejo do sujeito. O desejo já estudamos na aula anterior. E o sujeito, com os seus requisitos subjetivos, vai estar analisando essas qualidades do objeto, fazendo essa avaliação para definir o valor real desse objeto, se as qualidades atendem o desejo. Beleza? Então, basicamente, vamos aqui, ó, de uma forma resumida, quais são os requisitos sujeito. Então, ele tem que ter interesse no objeto e desejo de buscar o valor, né? E os elementos subjetivos que estão aí compondo o cenário da posição subjetiva são individualidade, pensamento, ideia, crenças, visão de vida, visão do mundo, etc., as condições físicas, enfim, né? A gente poderia aqui subdividir, né? Mas o objetivo é para você entender que nós estamos falando dos atributos da pessoa, a individualidade. São todos aqueles elementos que vão individualizando a forma de ver e analisar as coisas. Você deve estar ficando confuso, pensando assim, não, mas agora esse negócio aí dessa individualidade me confundiu tudo. Mas vamos pensar uma coisa aqui, tá? Vamos dizer que nós vamos aí num jantar e é servido determinado prato ali na mesa. Então nós estamos lá, eu, você, enfim, nós estamos umas 10 pessoas, né? E o prato é único, né? O cardápio é único. Como que cada um de nós vamos avaliar, valorar, né? Dar uma qualidade ou adjetivar aquele prato servido? É o mesmo prato, o mesmo sabor. Pode ser um sabor mais picante, um sabor doce, pode ser um sabor refinado, um sabor mais trivial, enfim, né? Mas ele vai ser, entre aspas, padrão e comum para todo mundo, para aquelas 10 pessoas que nós fomos juntos lá naquele jantar. Mas ainda assim, a experiência por conta desses atributos da individualidade vai ser única. Essa avaliação e definição e valoração das qualidades e o valor desse objeto, entre parênteses, o prato servido no jantar, né, que a gente está usando aqui como exemplificação, vai variar de pessoa para pessoa. Eu, você e as outras 8 pessoas que estão junto conosco nesse jantar vão ter experiências e avaliações diferentes, percebe? Mas é só um parentezinho aqui para ajudar na sua compreensão, para não ficar muito conceito muito maçante, cansativo, e você se perder nas ideias. E aí vamos ali para o outro lado ali, né? Então agora falando do objeto, né? No outro lado do gráfico ele está falando ali sobre os requisitos do objeto. Então o objeto tem dentro de si aqueles atributos de propósito, né? O propósito da criação, o objeto é definido pelo sujeito. Né? Então, por exemplo, no caso que eu exemplifiquei aí do jantar, o prato servido na mesa para essas 10 pessoas, eu e você e mais 8, né? Qual foi o propósito e a ideia e os conceitos e princípios que o cozinheiro, o mestre, né, o chefe de cozinha utilizou para fazer aquilo ali? Os ingredientes, etc, etc. Propósito de criação. A harmonia dos elementos correlativos, Sun-San e Hyun-San, Yang-Yin, principal e subordinado. Está tudo contido nesse exemplo que eu falei. O chefe, o cozinheiro, enfim, a pessoa que fez esse prato para nos servir, usou todos esses elementos, positivo e negativo, Yang, Yin, Sun-San, Hyun-San, etc, etc. Beleza? Né? Mas a base de tudo isso, tanto no sujeito quanto no objeto, e eu deixei agora para mencionar isso,
Tá ali, é amor, né? Tanto ali nos requisitos subjetivos ou dos requisitos do sujeito, como nos requisitos do objeto, a base dessa interação é amor. E sempre que a gente menciona, sempre que o pensamento de unificação coloca essa afirmação amor, entenda, né? Tá subentendido, amor verdadeiro. Que amor? Amor que vive para o benefício dos outros, aquele amor que é altruísta, que vive para o benefício dos outros. Beleza? Melhorou um pouquinho? Mas vamos lá, vamos avançar aí. Quando ambos os requisitos sujeito e objeto que a gente mencionou nesse gráfico aí estão presentes, a ação dar e receber vai ocorrer entre o sujeito e o objeto, e assim como o valor é determinado. Determinar valor concreto significa determinar a quantidade e a qualidade de amor. Percebe? Então a capacidade também de cada pessoa em interagir com essa qualidade e quantidade de amor vai definir também formas diferentes de fazer essa avaliação. Percebe? Né? E eu não vou exemplificar ainda, tem mais conceitos para a gente melhorar. Mas já vem alguns exemplos aqui que a gente poderia, para não ficar muito extensa a aula, eu vou seguir aqui, depois a gente volta nas exemplificações e argumentações, tá bom? A quantidade do valor se refere à avaliação quantitativa do valor, obviamente, tal como muito bonito ou não tão bonito, é bonito, é bonito. Mas um pode achar muito bonito, né? Aí vamos pegar os aspectos da individualidade. Ah, então tem gente que gosta de flores. E aí um gosta de orquídea, outro gosta de margarida, outro gosta de azaleia, outro gosta de rosa, outro gosta do lírio, outro gosta de rosas brancas, outro gosta de rosas vermelhas. Enfim, né? Para não ficar muito longa essa lista. Então percebe que, dependendo do objeto, flor, que eu vou botar na frente da pessoa, essa avaliação quantitativa, muito bonito, mais ou menos bonito, não tão bonito, pegando o adjetivo bonito, né, o aspecto quantitativo, muito, pouco, nada, excessivamente, enfim, né, vai variar também em função das características, dos requisitos do sujeito. Beleza? Eu estou fazendo esses parênteses porque mais adiante eu vou precisar desses argumentos, então eu já estou construindo eles agora, na discussão sobre valor absoluto e valor relativo, tá bom? Há também diferenças qualitativas do valor, e a regra é a mesma, né? Por exemplo, na beleza há várias nuances, tal como beleza graciosa, beleza impressionante, beleza solene, beleza cósmica e assim por diante. São diferenças qualitativas no valor. E aí, pegando um exemplo bem, né, que eu já usei aí do jantar. Nós fomos lá, 10 pessoas no jantar, o prato servido na mesa. E aí, a pessoa gosta mais doce, a pessoa gosta mais picante, a pessoa gosta com muito sal, com pouco sal, com, enfim, né? Cada um tem um paladar também. Esse atributo faz parte da individualidade. Então, essa questão, a comida está saborosa, esse prato servido está saboroso, mas para um essa definição delicioso, né? Eu vou pegar o adjetivo delicioso, um prato delicioso, mas pode ser um delicioso picante, um delicioso mais sem sal, ou um delicioso mais com muito sal, enfim, né? São alguns exemplos aqui só para ajudar na sua racionalização, né? Para a gente avançar na nossa compreensão aqui, tá bom? Então, basicamente, essa é graficamente a gente poderia colocar dessa forma aí, né? A questão do sujeito, né? E o desejo contido no sujeito, a qualidade contida no objeto e essa interação, as qualidades atendendo o desejo e também tem esses aspectos, como eu mencionei, da individualidade. Beleza? Ação subjetiva. Nessa ação de determinação do valor real e padrão do valor, é importante entender a ação subjetiva. Como mencionado, elementos subjetivos influenciam significativamente a determinação do valor. Isto quer dizer o valor real específico que o indivíduo sujeito sentirá é determinado quando esses elementos subjetivos com a própria filosofia da pessoa, gosto, individualidade, educação, visão de vida, visão da história, visão do mundo e assim por diante, são projetados no objeto ou adicionados aos requisitos do objeto e refletidos de volta. Por isso eu mencionei, né? Já falei sobre isso, não vou me estender aqui, ele está só, né, pontuando, porque a gente vai precisar dessa argumentação mais adiante. Novamente o que eu falei. Não esqueça que, apesar da gente estar falando que o objeto tem já dentro de si aqueles mesmos atributos, né? Então o ingrediente que foi usado para fazer aquele nosso prato do jantar lá, são os mesmos ingredientes que eu vou experimentar, que eu vou saborear, que você vai saborear, que as outras 8 pessoas junto conosco vão saborear, mas que vão ter
por conta da experiência, individualidade, visão de vida, etc, 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 todos esses outros requisitos sujeitos que ele já mencionou, vão ter uma experiência, uma satisfação desse desejo, por conseguinte, uma apreciação, né, uma avaliação desse valor do objeto peculiar, única e individual. Beleza? Grava isso aí. Vamos lá. Por exemplo, quando a Lua é observada por diferentes pessoas, ela pode parecer triste para uma pessoa e feliz para outra. Mesmo quando a mesma pessoa olha para a Lua, se a pessoa está triste, a Lua pode parecer triste. Se a pessoa está feliz, a Lua pode parecer feliz. E a Lua não tem nada a ver com isso daí, né? Mas percebe? A projeção que o sujeito faz dos seus próprios requisitos, das suas próprias qualidades, dos seus próprios atributos, né? Requisitos, como ele mencionou aí, o livro está definindo como requisitos do sujeito, vão ser projetados nesse objeto. E os aspectos individuais, né, carregam a sua individualidade. Então, é como ele mencionou aí no exemplo da Lua, e a gente já até usou a exemplificação do prato num jantar. Beleza? Então, diferenças na beleza surgem dependendo do humor do sujeito. Então, uma pessoa mesmo, né? Não precisa nem fazer o exemplo como eu fiz aí de 10 pessoas, mas você, eu, individualmente, em momentos diferentes, temos estado de humor diferente, temos dias, né, que nós estamos mais yang, tem dias que nós estamos mais yin, e aí você vai também, nesse estado de espírito, vamos dizer assim, nesse estado de humor, projetar isso no seu objeto. Vai dar diferença? Vai, né? Num dia que você está mais yang, num dia que você está mais yin, né? A projeção dessas suas características e requisitos subjetivos no objeto no que diz respeito a buscar, né, através do desejo, as qualidades do objeto, vai definir uma forma de apreciar e determinar esse valor também peculiar. Percebe a grandeza e o requinte que isso tem quando a gente aplica na natureza humana, né? Por isso a gente se dedicou, né? E o livro se debruça muito sobre esse tema, teoria da natureza humana original, né? Eu tentei, nas aulas quando estávamos estudando o capítulo 3, mesmo fazendo aulas curtas, dar ênfase nos aspectos que são muito importantes serem entendidos. E um deles, eu me lembro bem, foi sobre individualidade, né? Então, tá lá naquela aulinha, se você não viu, assiste lá. Então, aí, seguindo então, isso pode ser dito não apenas sobre beleza, mas também sobre verdade, bem, o mesmo se aplica ao valor dos bens, produtos e assim por diante, né? Tudo que a gente vai valorar, né? Assim, diferenças entre quantitativo e qualitativo no valor surgem porque a subjetividade do sujeito é projetada no objeto e refletida de volta. Em outras palavras, as condições do sujeito influenciam significativamente a determinação do valor. E aí está o grifo, a nota, e eu vou dar o tempo hábil para você copiar, né, dando a seguinte ênfase. Não esqueça que aí está subentendido o aspecto individualidade. Isso está ali junto. Então, você vai pegar isso e projetar no seu objeto que vai refletir de volta. Esse dar e receber entre as qualidades que você busca, e, né, com o seu desejo, e o potencial que está no objeto, e essa interação vai definir o valor. Para você, para mim, para os outros 8 colegas que nós levamos naquele jantar, né? Percebe? Essa manifestação da individualidade também, de forma muito enfática, no que diz respeito à determinação do valor, né, e a questão do padrão, que a gente precisa discutir mais adiante. Então, esse efeito é chamado ação subjetiva, e isso se refere à ação através da qual a subjetividade de um sujeito é projetada sobre um objeto e refletida de volta. Beleza? Isso aqui é discutido teologicamente pelo reverendo Dr. Sam Amon lá no livro Exposição do Princípio Divino, quando ele fala sobre a finalidade da criação e a alegria que um objeto retorna ao seu sujeito, ou ao seu criador, por exemplo. Né? Até eu lembro que lá no livro Exposição do Princípio Divino é usado até o exemplo de um pintor, né? Que quando ele está pensando, planejando ali ainda no seu Sunsan ali, né? Fazendo ali o seu processo de planejamento, prototipagem, logos, né? Ele já começa a vislumbrar ali o que ele pretende fazer de pintura, né? Que o exemplo do princípio divino é a pintura. Então já ele começa a sentir uma alegria. Mas ainda é uma alegria parcial, diz o princípio divino, porque ele ainda tem um objeto ainda no estágio logos, né? No estágio protótipo, plano, né?
Mas quando ele faz essa pintura, quando ele tem essa característica sua colocada nessa sua obra e vê essas características que ele planejou, ele valoriza muito aquilo, né? Aquilo dá muita alegria para ele, dá muita satisfação, né? Então é uma exemplificação que eu trouxe aí agora, importei lá do conceito teológico do livro Exposição do Princípio Divino, para dar uma ajudada aí, né, na nossa exemplificação e conceituação do que a gente está estudando aqui no pensamento de unificação. Beleza? Vamos avançar então. Então essa ideia corresponde à ideia de empatia em estética, como mencionado por Lipps. Empatia significa que quando uma pessoa observa um cenário natural ou aprecia uma obra de arte, ele projeta o seu sentimento ou ideia sobre o objeto e aprecia esse objeto. Permita-me então citar alguns exemplos da ação subjetiva. Enquanto falava sobre coração, o Reverendo Moon disse o seguinte, então é um trechinho que eu extraí aí para ajudar nessa exemplificação a partir do conceito teológico. Suponha que o Filho de Deus lhe deu um lenço. O Filho de Deus te deu um lenço. Esse lenço vale mais do que ouro, vale mais do que a vida, mais do que qualquer coisa no mundo. Se você é um verdadeiro Filho de Deus, qualquer lugar humilde que você possa habitar é um palácio. Então nossa roupa não é nenhum problema. E o lugar que dormimos não é nenhum problema, porque já somos ricos, somos os príncipes de Deus. Então percebe a questão de o valor, né, monetário, né, se você estiver aí analisando questões como ele está mencionando no exemplo aí do lenço, do palácio, da roupa, da comida, etc, etc, etc. Então às vezes a gente valoriza as coisas e acabamos também transpondo um pouquinho isso, um pouquinho não, vamos falar o português bem claro, né? A gente transpõe muito isso, querendo inclusive valorar as pessoas a partir do conceito monetário, material, né? Aonde, né, a gente esquece de outros atributos. E esse exemplo aí do Filho de Deus te dando um lenço, eu fico imaginando, né? Por exemplo, você vivendo na época de Jesus e aí ele pega um lenço, né? Um lenço barato aí que você compra numa loja, né, barato, né? Nada chique, sofisticado, moderno, luxuoso, não. É um lenço simples. Deu aquela, né? Tá com gripe e tal, e pá. E aí te dá o lenço. Né? Outra pessoa, você vai pegar assim e, né, vai querer jogar longe, né? Onde que está o lixinho? Aí vamos jogar fora, isso daí que deu perda, né? Mas o Filho de Deus, qual o valor que isso tem para você? Qual o valor que isso vai representar para você? Dá para monetariamente definir um valor? Porque não é monetariamente, esse valor monetário e econômico a gente já deixou lá para trás, acho que é umas 2 aulas atrás, falando sobre axiologia. A gente não está aqui discutindo o valor material monetário, material. Nós estamos falando desse atributo, né? Valor que vão estar relacionados às características de coração, logos e criatividade, às faculdades de intelecto, emoção e vontade, ou seja, verdade, beleza e bem, como a gente mencionou numa tela anterior. E aí, referente a isso, essa exemplificação faz a gente refletir, né? Como essa ação subjetiva, né, é fundamental entender como funcionam os requisitos subjetivos, quais os requisitos da individualidade humana. Mas eu tenho individualidade, mas como eu sou um ser humano de natureza humana original, porque o pensamento de unificação sempre parte dessa premissa, que nós estamos analisando a partir de que o ser humano é um ser de natureza humana original. Mas a gente percebeu no estudo do capítulo 3 que tem aí um gap, tem uma distância, tem aí um precipício, né, entre o ideal e o que nós somos na realidade. Mas ainda assim nós precisamos começar a compreender e entender, porque se não entendemos o que estamos propondo, o que o pensamento de unificação está propondo, fica difícil inclusive a gente argumentar e discutir, porque a questão dos valores no mundo atual é uma questão muito polêmica, cheia de confusão, de divergências, de brigas, enfim. Né? Mas é só um parênteses aqui para ilustrar, né? Não vou me estender nessa discussão agora, tá bom? Vamos lá. Padrão para determinar valor. E aí esse ponto eu acho importante. Buscar agora tudo que a gente enfatizou aí nessa primeira parte da aula. Vamos ali, ó. Padrão relativo. Então, como resultado da ação subjetiva, a determinação ou apreciação ou avaliação do valor vai diferir de acordo com os diferentes sujeitos individuais. Por quê? Parênteses aqui. Todas aquelas características que vão individualizando o ser humano vão ser parâmetros, né, para a avaliação, a apreciação, a determinação do valor. Tá bom? Contudo, quando há muitas semelhanças
nas condições sujeito, também vai haver muitos pontos de concordância nessa avaliação do valor. Então, por exemplo, um conceito genérico. Nós somos os 10 lá naquele jantar, o prato estava muito delicioso, estava deliciosíssimo. E eu estava com muita fome. Nós, né, os 10 que fomos juntos lá, né, nesse jantar, eu, você e mais os 8, a gente estava com muita fome. Então, satisfez? Sim. Então, temos concordância? Temos concordância. De alguns aspectos assim mais gerais, vamos dizer assim, existe concordância. Então, algumas coisas no que diz respeito à nossa avaliação, à nossa apreciação, à nossa determinação do valor daquele prato, vão concordar. Percebe o que ele quer dizer aí? Usando esse exemplo que eu já usei aí, né? Um exemplo meio infantil, mas enfim, né? É para ajudar a ilustrar aí essa argumentação do texto, tá bom? Entre pessoas que acreditam na mesma religião, na mesma filosofia, na mesma ideologia, a forma como elas sentem, compreendem, experimentam, né? Tem o feeling, né, sobre os valores, estão muito próximos, fica muito próximo ali, bem alinhado e afinado. Por exemplo, piedade filial em relação aos pais, que é uma virtude do confucionismo, é sempre muito apreciada e universalmente aceita com base como boa nas sociedades confucionistas. Então, né, e a gente pode aí replicar isso para o cristianismo, o budismo, né, o catolicismo, o protestantismo, enfim, os valores, crenças que são compartilhados ali, né, de forma universal dentro daquele grupo, vão dar proximidade, afinidade, alinhamento, padronização nesses valores, nessa avaliação de determinadas coisas que eu valorizo bastante e outras que eu não valorizo, que eu repudio, inclusive, né? Pode ter, né? Beleza? Contudo, essas diferentes, entre diferentes religiões ou diferentes sistemas de pensamento, as visões de valor não são idênticas. Muitas vezes são bastante divergentes. E nesses casos, a concordância na visão do valor está limitada a uma determinada esfera, como eu mencionei ali no exemplo do jantar, né? Eu estava com fome, satisfez a minha fome, satisfez a sua? Sim, beleza, resolveu nosso problema? Resolveu. Precisamos jantar hoje? Não, está resolvido, ali o prato atendeu, né? No geralzão, nessa esfera mais geral, como ele está mencionando aí, a gente concorda, estamos concordando. Desta forma, quando padrões para julgamento de valor se aplicam somente a uma esfera limitada, podemos chamá-los de padrões relativos. É isso que a gente precisa entender. Temos padrões relativos? Sim. Ok? Padrão absoluto. Fundamental entender isso daqui. Olha os grifos, caderno, caneta na mão. Valores da humanidade não podem ser unificados na base desses padrões relativos de valor. Parênteses aqui, o que você entende por valores da humanidade? Pode procurar depois no Google, vai fazer a sua pesquisa. Mas basicamente o que eles chamam de valores humanos são amor, solidariedade, fraternidade, honestidade, enfim, né? A lista é longa. Eu trouxe aqui alguns que me veio agora à memória. Depois faz a sua pesquisa lá. Então, quando ele diz ali, valores da humanidade, entendam, são valores que afetam todos os seres humanos de forma indistinta, não tem distinção de raça, credo, classe social, situação econômica, geografia, posição geográfica onde ele possa habitar nesse globo. Nenhum desses atributos poderiam dar divergência nesses valores, o que não é realidade no mundo atual. Mas isso é outra aula, tá bom? Então, nem os conflitos e lutas resultantes das diferenças nos valores chegarão ao fim se nos basearmos somente em padrões relativos de valor. Estamos falando aqui de valores da humanidade. Eu devia ter grifado, mas anota aí. A fim de realizar verdadeira paz para toda a humanidade, né, paz está aí, um desses valores da humanidade. Um padrão para o julgamento de valor deve ser estabelecido que possa se aplicar a todas as pessoas em comum, transcendendo todas as diferenças de religião, cultura, pensamento, nacionalidade e assim por diante. Esse padrão de apreciação de valor seria um padrão absoluto. Eu até trouxe aí uma imagem aí com relação ao sistema de medidas. Você observa, nós não temos nem isso de forma unificada no mundo. Nós temos países que usam o sistema, por exemplo, métrico. Tem outros países que usam o sistema de polegadas, pés, enfim. É um exemplo assim, factível, que está aí à sua mão para você entender que
a gente não tem homogeneidade, a gente não conseguiu definir. Então você vai comprar um sapato no Brasil. A forma de medir o número do calçado que você vai comprar no Brasil é um. Você vai a outro país, vai para os Estados Unidos, é outra medida. Você vai para outro país, enfim, percebe? Né? Estou usando aí o sistema de medidas, o sistema para as medidas como referência, mas para você perceber que a gente precisa unificar determinados conceitos para definir determinados padrões absolutos. Os padrões absolutos são importantes, sim, principalmente no que diz respeito, como ele mencionou aí no início dessa tela, valores da humanidade, valores humanos, beleza? Então é possível estabelecer um padrão absoluto e, se é possível, como isso pode ser feito? A fim de demonstrar que é possível, devemos primeiramente esclarecer que o ser causal do universo, Deus, a imagem original, quem ele é, como ele é, quais os seus atributos, como ele funciona. Capítulo 1, Teoria da Imagem Original, a gente falou bastante sobre isso, né? O ser que deu surgimento a todas as religiões, culturas, sistemas de pensamentos e todos os grupos étnicos é somente um. E é um ser absoluto. Por isso, os valores do ser humano, que é um ser criado à imagem e semelhança desse ser absoluto, também deveriam ser valores absolutos. E agora? Como é que fica? Nós falamos de individualidade e a apreciação, né, das qualidades do objeto de forma individual, mas e agora? Tem que ter valores absolutos? Além disso, devemos distinguir os vários pontos em comum que se originam a partir desse ser causal. Contudo, os atributos desse ser causal ou ser fundamental não têm sido claramente defendidos em nenhuma das religiões. Além disso, a razão pela qual o ser causal, Deus, criou a humanidade e o universo não tem sido explicada pelas várias religiões, qual o propósito, para que ele criou? Nem é explicado porque esse ser causal não tem sido capaz de salvar mais rapidamente a humanidade do estado de sofrimento que ela se encontra. Apesar que todas as religiões diagnosticam o ser humano como um ser que sofre e que não está no seu estado ideal. Por que é que esse ser poderoso, misericordioso, né, não resolve isso de uma forma mais rápida, né? Demora, está delongando e se prolongando por tanto tempo? Deste modo, esse ser causal, como entendido nas várias religiões, tem sido vago, como se estivesse escondido por um véu. Além disso, sendo que cada religião só se prende somente a determinados aspectos desse ser causal, esse parece ser diferente nas diferentes religiões. Então, temos até isso também, confusão na conceituação de quem é, o que é, como é Deus. Né? A fim de demonstrar que o ser causal destas diferentes religiões é, de forma definitiva, de forma clara, de forma esclarecida, um único e mesmo ser, precisamos. Anota aí. Isso é fundamental entender. A gente vai voltar a isso nas próximas aulas ainda sobre axiologia. Não ainda nessa aula, mas nas próximas. Então, anota a dica para a gente seguir nas próximas aulas discutindo sobre axiologia. Precisamos entender corretamente os atributos de Deus, seu propósito de criação, as leis ou logos da criação do universo e assim por diante. Assim descobriremos que um conhecimento correto da natureza de Deus é a chave para a solução de problemas reais. A mesma coisa pode ser dita com relação às culturas e filosofias. Uma vez que entendemos que o ser fundamental que deu surgimento a todas as culturas, a todas as religiões e todos os povos é único e um mesmo ser, então os pontos em comum entre todas essas diferenças podem ser esclarecidos. Porque muitas dessas diferenças, todas na verdade, as diferenças entre os valores humanos, que hoje são relativos, divergentes, conflitantes, entre todos esses grupos, religiões, culturas, raças, são resultado de uma visão parcial, limitada, não plena, não profunda do ser causal. Isso é problema, porque tem valores relativos? Tem. Tem valores absolutos? Tem. Os valores absolutos estão realmente absolutos? Não, porque eles são absolutos para determinados grupos. Então, nessa religião, esse valor é absoluto. Todos os participantes dessa determinada religião
né, comungam e concordam com esse valor. É absoluto para eles. Mas saiu fora, né, dessa esfera, desse grupo, ficou relativo, porque o outro grupo já discorda. Então ele não é, de fato, um valor absoluto, porque ele não é um valor humano, é um valor grupal, tribal, racial, teológico, ideológico e assim por diante. Tá bom? Então, concretamente, quais são os pontos em comum que podem se tornar um padrão absoluto na avaliação de valores? Basicamente são o amor de Deus, o amor absoluto, e a gente falou bastante sobre isso, falando com relação ao estudo do coração, lá na imagem original, quando estudamos uma aula específica falando sobre coração, e depois, quando falamos também aí no capítulo 3, Teoria da Natureza Humana Original, Teoria da Natureza Humana Original, nós também falamos do ser humano como ser de coração, enfatizamos bastante. O centro, coração, amor verdadeiro, que vive para o benefício dos outros, aquele amor que dá, esquece que deu e dá novamente. Beleza? E a verdade de Deus, ou seja, uma verdade absoluta. Não uma verdade relativa, uma verdade que é absoluta dentro de um grupo pequenininho de 5, 6. Não, estou brincando, né? Os grupos são maiores, mas enfim, né? Pode até ter, né? Mas enfim, né? Não leve a sério a questão do número que eu falei aí. Foi só uma exemplificação boba. Beleza? Então vamos seguindo aí. Padrão absoluto e individualidade humana. Então aí está a questão, né? Esse é o ponto que eu vim enfatizando, pedindo para você anotar por quê. Como explicado, um padrão absoluto para avaliação de valores vem a ser estabelecido somente através do amor verdadeiro e da verdade verdadeira, né? Entre parênteses aí, de Deus. E esta avaliação pode se tornar idêntica entre toda a humanidade. Não é defeito no vídeo, não. É para enfatizar que o toda aí não é todo um grupo, toda uma igreja, toda uma comunidade. Não, é toda a humanidade, toda a raça humana. Então, e quanto à individualidade única de uma pessoa que a gente mencionou e que vai dando aquelas nuances muito peculiares, mesmo sendo, né, como eu mencionei no caso do jantar, um prato compartilhado por 10 pessoas, o mesmo prato, os mesmos ingredientes, feito pelo mesmo chefe, o mesmo cozinheiro. Cada um vai ter uma experiência? Sim. Tem a questão da individualidade? Sim. E agora? Como é que a gente sai dessa? Basicamente, a coisa é o seguinte: sendo que um julgamento de valor é influenciado pelos elementos subjetivos de pessoas individuais, como a gente já mencionou, determinadas diferenças no julgamento de valor necessariamente vão surgir. Isso está errado? Não. Mas isso não vai afetar e tornar volátil, distorcida ou flexionar demais determinadas características desses valores humanos. E aí entenda tudo aquilo que a gente já falou: amor, honestidade, integridade, fraternidade, paz e assim por diante. Né? Não vamos estender essa lista aqui que ela vai longe, né? Então vamos ali. Então determinadas diferenças de julgamento de valor necessariamente surgem dependendo dessas diferenças individuais ou das diferentes individualidades, obviamente. Então pode surgir a seguinte questão: se julgamentos de valor devem se tornar idênticos na visão de um padrão absoluto, como é que fica a questão da individualidade humana? Ela não vai ser considerada? Ela é descartada nesse caso? Será? Felizmente, mesmo se o julgamento de valor se torna idêntico no contexto de um padrão absoluto, olha aí, né? Isso é dica, anota, vai cair na prova. Mesmo que o julgamento de valor se torne idêntico dentro de um contexto de um padrão absoluto, e aí quando a gente fala padrão absoluto, nós vamos sempre estar falando valores da humanidade, valores humanos. A individualidade não é desconsiderada e nem abolida, mas ao invés ela vai ser preservada assim como está. Ainda assim, né, as características absolutas desses valores, amor, honestidade, fraternidade, integridade, paz e assim por diante, né, ainda assim vai assumir ou vão assumir, né, as características da individualidade. Valores absolutos, tá bom? É desse jeito. Vamos observar a razão para isso. Sendo que os seres humanos são seres de verdade individual, eles se assemelham à imagem universal de Deus, pontos em comum e suas imagens individuais, as particularidades que a gente enfatizou bastante lá na Teoria da Natureza Humana Original. Né? Além disso, sendo que eles são seres conectados, eles existem com um propósito para o todo. Olha aí,
Tem essas regrinhas todas aí que a gente não pode simplesmente analisar aqui sem considerar propósito para o todo e propósito para o indivíduo. Deste modo, um padrão absoluto para o julgamento de valor está conectado com a imagem universal e o propósito para o todo. Enquanto a ação subjetiva com as minhas características e peculiaridades individualizadas com a minha digital, né, elas vão estar conectadas com a imagem individual e o propósito para o indivíduo. E isso funciona muito bem, obrigado. Existe em todo ser propósito para o todo, propósito para o indivíduo. E esses propósitos coabitam e interagem e se harmonizam muito bem, obrigado. Por isso, valores absolutos, aplicando as questões da individualidade de cada um de nós, ainda assim compartilham e convivem de uma forma muito harmoniosa. Não há conflito. Existe conflito? Aí, então, se tem conflito, se tem disputa, se tem divergência, se tem desacordo, então, primeiro, não são valores absolutos. E as questões da individualidade, elas estão exacerbadamente manifestas nessa apreciação ou determinação dos valores. Por conta disso surgem as confusões. Mas isso é assunto para a próxima aula, não vou discutir isso aqui agora, tá bom? Já estou dando aqui dicas para a próxima aula, tá bom? Mas já vai, fica ligado, né? Presta atenção, né? Para depois na próxima aula eu não ter que dizer, não lembra? Não entendeu? Volta lá. Não, presta atenção ao que eu estou dizendo. Isso é fundamental você entender. A questão da individualidade exacerbada manchando, maculando a definição e determinação de valores absolutos, ou o padrão absoluto de valores. Beleza? Então, como ele fecha ali esse parágrafo dizendo, eles estão sempre unidos, integrados e harmonizados. Assim, mesmo se valores absolutos são determinados por um padrão absoluto, naturalmente, ainda haverá diferenças individuais devido à ação subjetiva. Show de bola, tranquilo, funciona muito bem. Em outras palavras, o valor absoluto é um valor universal que inclui diferenças individuais. Da mesma forma como quando percebemos que, num ser de verdade individual, a imagem universal inclui a imagem individual. Os seres humanos, através de sua imagem individual, perseguem o propósito para o todo. Assim, eles expressam sua imagem individual enquanto mantêm a imagem universal. Beleza? Simples assim. Então, aí, qual é o valor que você quer discutir? Ele está padronizado de forma individual e ainda assim ele vai assumir formas peculiares? Vai. Por exemplo, vamos pegar aí, sei lá, agora para dar um exemplo bem rapidinho aqui, fraternidade. Então tá, definimos o que é um padrão de fraternidade. O que é o padrão de fraternidade? Então vamos fazer um conceitozinho aqui. Não levem o meu conceito, tá? É um exemplo, tá? Então eu estou falando aqui só para exemplificar. A gente definiu, então, todos nós aqui definimos. Fraternidade é o quê? É a gente conseguir ter empatia e querer fazer o bem para o outro. Então tá, vou fazer o bem. Como eu vou fazer o bem? Bom, eu tenho uma formação profissional, você tem outro, o outro tem o outro, tem outro, um é médico, um é cozinheiro. Então como é que você vai fazer? Todos nós entendemos esse valor de forma igual, mas cada um vai aplicar a sua individualidade numa ação, numa doação, numa construção, enfim, qual ação, né, de altruísmo você vai fazer com a sua característica, sua individualidade, que vai lhe dar alegria, prazer, você valoriza aquilo, dá tanto valor para aquilo, acha tão importante aquilo, faz que as pessoas tenham aquilo que você quer fazer por ela. Percebeu? É um exemplo assim bem para a gente não se estender, tá bom? Só para ajudar. Depois você melhora esses exemplos aí, tenho certeza que nas suas reflexões depois aí lendo o livro você vai melhorar, né? Depois me conta, tá? Manda para mim um comentáriozinho. Não, ó, aquela situação lá, tem esse exemplo aqui que eu acho que cabe melhor. Me ajuda aí, valeu, obrigado. Então vamos lá, seguindo aí então. Na próxima aula, então, para a gente encerrar essa aqui, né, nós vamos falar sobre o item 6, deficiências nas visões tradicionais de valor. E é por isso que eu fui dando essas dicas aí ao longo dessas últimas telas. Né? Como já afirmado, uma das causas do colapso dos valores atualmente é que os sistemas tradicionais de valor, primariamente os sistemas religiosos, né, que são aí os grandes defensores, né, que hastearam a bandeira dos valores ao longo de séculos e séculos da existência da história humana, perderam seu poder persuasivo, sua capacidade para persuadir as pessoas. Por que essas visões tradicionais de valor perderam seu poder persuasivo? Essa é a pergunta que a gente vai seguir na próxima aula, beleza? Então é isso, ó. Eu quero agradecer a sua atenção, peço aí a sua curtida no vídeo, segue com a gente nessa série de estudos, fica feito já o compromisso para a gente seguir estudando sobre deficiência nas visões tradicionais de valor e aquilo que eu sempre digo, né? Depois pega o livro lá, estuda, né? Olha os demais pontos e trechos que eu não trouxe, então pode ler toda essa sessão que a gente já
fez essa aulinha facilitadora, e aí a gente já se prepara para seguir nesse estudo aí dessa questão aí das deficiências nas visões tradicionais de valor, principalmente as visões religiosas. Mas esse, como eu falei, é o tema da nossa próxima aula. Então já fica feito o nosso compromisso, a gente se vê lá, tá bom? Show? Beleza, então. Obrigado. Até lá, então. Tchau, tchau.